Alô, bom dia! Oi, bom dia? Você gostaria de estar adquirindo uma temporada completa do Spiritcast, o podcast da galera, por apenas 12 parcelinhas de R$ 23,75? Eu não vou ter interesse não, tá? Obrigada! Começando mais um Spiritcast, aquele programa maravilhoso que você está esperando na sua casa, no seu celular, no seu Spotify, no seu Deezer, todo dia 13h30. E hoje é no dia 13 mais importante de todo o ano. Pra quem não sabe, eis aí uma curiosidade do Spiritcast, a gente decidiu que ia ser dia 13 justamente para que colidisse com o dia do Jovem Espírita, que é quando provavelmente você está ouvindo este programa, numa sexta-feira 13, então dá pra fazer todos aqueles trocadilhos de dizer que o dia do Jovem Espírita caiu numa sexta-feira 13, então nós temos fantasmas, nós temos espíritos, Satanás nós temos é você? almas penadas que estão junto com a gente, e hoje nós viemos aqui com os jovens mais bonitos, mais cheirosos, mais garbosos e mais assustadores do estado de São Paulo. Com ela, essa menina que aterroriza os estudantes do 6º ano, aterroriza... Não, ela não aterroriza, na clínica ela trabalha direitinho, não aterroriza ninguém. Camila Ribeiro! Direto de São José do Rio Preto. Junto dela temos esse menino com seu óculos de grau e sua postura colegial. Ele que não perde a palavra, que tá sempre falando, que sempre tem uma deixa interessante. Frederico Salles. Eu sou geek agora. Essa menina que vem lá de Franca, diferente dos meninos que vem lá de São José do Rio Preto, Isabela Tanassovic. Olá, galera. Primeiro programa que fala o nome dela certo. Exatamente. Verdade, né? É um marco histórico. A gente tá no programa 22. Marco histórico do E Spiritcast. agora que acertaram meu nome. Ouvintes, me defendam, vocês que ouvem o Spiritcast, marca aí nos comentários todos os programas que eu falei certo, o nome da Nunca. Isabela Panastana. Enfim, essa menina É aí. isso aí. E hoje nós temos uma convidada, porque esse programa é especial, esse programa é no dia do Jovem Espírita, na semana do Jovem Espírita, no mês do Jovem Espírita, no ano do Jovem Espírita. Essa menina maravilhosa que veio lá, ela é especialista em meninas espíritas, ela fala tudo sobre meninas espíritas, ela é a senhora meninas Especialista em espíritas, meninas. cujo sobrenome não é meninas espíritas, mas deveria ser meninas espíritas, vem aí, Tchan, 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 tchan. Carol Meninas Espíritas. Oi, oi, boys and girls! Tudo bem com vocês? Eu não acredito que eu tô no meio desses loucos nesse dia tão especial, né? Vocês veem que os caras gostam muito de mim. Chama pra eu participar do programa A gente que adora. vai lançar na sexta-feira 13. Isso é uma indireta sobre a minha pessoa? É isso que eu gostaria de saber. Eita. Nunca nem não vi. sei de nada. Se você não conhece a Carol Meninas Espíritas, ela é do canal Meninas Espíritas, onde ela fala de muito mais coisas além de Meninas Espíritas, né, Carol? Falamos de loucuras. Mentira, nada de loucuras. Só conteúdos do bem, né? Conteúdos inspirados pelo alto, que sai um pouco ali com o nosso jeitinho louco de ser, pra gente levar essa mensagem do espiritismo aí, igual esses doidos aqui faz também aqui nesse Spiritcast. Mentira, eu não sou tão doido igual eles. Essa galera aqui, vocês É uma sabem. questão de tempo. Não, peraí. Vamos desconvidar então, porque se ela não é tão louca quanto a gente, esquece. Cancela ela, vamos procurar outra pessoa. E todo mundo tem um pouco de louco, não é o que Exato. dizem isso? Então nós estamos juntos e é nóis. Obrigada pelo convite. A gente já tava com o nome da Carol, a gente já fez trabalho junto, gente. A gente já apresentou peça de teatro junto com a Carol. Nossa, Isso aí, ó. a distância. Eu já a fui distância. a namorada da Isabela no teatro. Exatamente. Já namorei a Carol no teatro. E já fui a Não. avó do Henrico. Então Isso me aí. respeita. Respeita a minha história, respeita a minha história. E a gente tá chamando a Carol aqui justamente no dia 13, né, que é o dia do Jovem Espírita. Até porque ela é um ícone, assim, desses influencers digitais Olha espíritas. Não, e até porque, tipo, o dia 13, assim, que é uma data que a gente comemora essa coisa de, nossa, olha só um monte de jovem que acredita no espiritismo e que vai nos eventos e que participa da casa espírita e que fala... Ou com- simplesmente a galera vai assistir um filme de terror e já era, porque é sexta-feira 13 mesmo. Vestido de
Jason, É nóis. Chuck, Nossa, Fred saudade. Krueger. Ou aquele jovem que já tá cansado de assistir os outros, porque assistiu todo ano na Casa Espírita os outros. Eu e nunca não vi. Pode mais. ser. Cara, eu nunca assisti os outros na Casa Espírita. Também nunca vi os outros na casa Acho que é espírita. só no sul, hein? Na verdade, eu acho que espírita não assiste filme de terror, coisa nenhuma, que espírita é os mais cagão que tem. É verdade. É verdade. Olha, vejo verdades nas suas palavras. Essa galera vai ficar fazendo evangelho mesmo, que é o que tá tendo. Alguém aqui vê filme de terror? Eu não vejo. Como que eu durmo depois? Não, não vejo. Jamais. De jeito nenhum. Só eu? Pô, e você não viu os outros, Fred? Claro, pô! Mas e a Camila não vê? Você vê filme de terror que hora? Nossa, você grudado no outro agora, Isabela? Que ideia de relacionamento que tem essa Não é menina. irmão e siamês, não, garota. Presta atenção. Eu acho que é uma coisa interessante da gente falar, né? Nem todo jovem espírita gosta de filme de terror. Inclusive, isso que você falou, cara, eu acho bem interessante, assim. Tipo, eu, por exemplo, morro de medo de filme Eu de terror. também. Não tenho medo de espírito, mas tenho medo de filme de terror. Eu tenho medo não sei dos por quê. dois. Eu tenho medo de Eu espírito. tenho medo dos dois. Eu tenho medo dos 6. O dia que eu vi um, eu quase morri do coração. Aí o mentor deve ter falado: tá bom, minha filha, chega, né? Senão você vai partir antes da hora. Eu acho engraçado. Quem fala que não tem medo de espírito é porque vê o André Luiz, vê o Chico. Ué, eu não tenho medo Não de vê os espírito, bichão não vejo loucos esses lá. caras. Os Só espíritos pode. loucão. Os bichão Os brabo. raiz, Os entendeu? bichão raiz. Não, mas calma aí. Tem um negócio que é medo e tem um negócio que é cagaço, né? São duas coisas É o- diferentes. Eu, por exemplo, eu não tenho medo do conceito de espírito. Tem amigo meu que tem medo do conceito de espírito. Tipo, ele pensa, ai meu Deus, imagina se tem alguém me olhando. Isso aí eu fico de boa, tipo, de Ah, boa. sim, sim. Ah, fi, isso aí. Pô, Agora, medo de filme de terror eu tenho porque ele é feito pra assustar. Gente, quem é que para pra ficar 2 horas sendo assustado de Não verdade? dá. É, cara. porque escolhe. De graça não, você tem que pagar pra isso. Gente, mas o filme de terror não assusta. Claro que assusta. Filme Você de é terror louco. não ah, Fred, assusta. em que planeta você vive, mano? Pelo amor de Deus, que isso? Como que não assusta? E a Isa tá indignada, ela levou isso pro pessoal. Revoltadíssimo. Gente, quando eu vejo filme de terror, não atendo o telefone, eu não ando sozinha em casa, eu não olho no espelho, eu não abro a porta. Porque assim, em qualquer momento vai aparecer algum bichão, Exatamente. É, você, Não dá, cada exatamente. minuto do É se filme, colocar você na não tem um coberta minuto de paz que você fica aqui o tempo todo aqui. É agora. É Exatamente, agora. cara. É agora. Eu tenho mais aflição com filme de suspense do que propriamente com filme de terror. Então, eu tenho muito medo do filme em si, assim. Eu já assisti alguns filmes de terror, eu não fico assim, ó, acabou o filme, acabou meu medo, saca? Eu tenho medo durante o filme. Durante o filme eu sou cagado. Mas eu sou cagado no nível de passar vergonha, assim. Tu sabe? Nossa, gente, reunião mas não é dos possível. amigos. E eu ficar, tipo, na porta, assim, saca? De não entrar na Caraca, sala. velho. Pra não... Eu tenho medo, eu tenho medo. Meu Deus do céu. Nossa, eu sou que nem a Camila. Acaba o filme, eu continuo me cagando de medo. E aí eu não olho no espelho, eu não ando sozinha, eu acendo todas as luzes. Não dorme à acendo noite. Exatamente todas isso. as luzes. O último filme que a gente viu foi aquela Maldição da Mansão Winchester. É uma bosta. Desculpa aí. É ruim, é ruim, É mas uma dá casa que medo. existe de verdade, ela é toda cheia de paranauê, cheia Cê de é mistério e tal. Mas o filme é ruim. Se você viu, é ruim, não vejo. Sabe uma coisa louca? Tipo, eu gosto muito de roteiro de filme de terror. Aí eu faço um negócio, não sei se vocês fazem isso. Não, acho que só eu faço isso. Eu procuro a sinopse do filme na Wikipedia. E aí eu leio o que vai acontecer no filme. Porque eu acho muito da Peraí, hora. ele dá spoiler Eu acho dele muito mesmo? da hora. Toma Tipo assim, spoiler, eu- toma Isso é- susto. e você tem medo mesmo assim? Não, e eu não assisto o filme, eu tenho medo mesmo assim. Eu tô falando, eu tenho medo do filme. Meu Eu tenho medo da tela. Eu não tenho medo das coisas. Ele que tem estão ali. medo Das da coisas que estão ali, eu acho da Samara hora. sair da tela. Eu vi o chamado porque eu achei muito legal o conceito. Eu fiquei tipo, cara, o conceito muito da hora. E eu assisti o chamado em 6 partes, com a luz ligada, embaixo do edredom. E eu fazia assim, eu dava uma olhadinha. Ô, queria saber qual que é o lance do edredom, cara. É tipo a capa de proteção do Do Harry É, Potter. do Harry Potter. Você É, fica invisível exatamente. perante Mano, é um os, negócio muito louco. os espíritos, tipo entendeu? isso. Você põe a capa de proteção, aí o espírito não te vê. É botar a coberta e não botar o pé pra fora da cama. Eu fico pensando nas irmãs Fox, tá ligado? Na casa delas lá, arrastando os bagulho. Aquelas pancadas. Aquilo sim dá Gente, se medo. eu fosse as irmãs Fox, não ia ter espiritismo hoje. Porque eu não ia sobreviver pra contar a história, entendeu? Eu já ia ter morrido. Primeira batida na porta, eu falo, toma, a casa é tua. Fica à vontade. Nunca Fica morei à aqui, vontade. nunca morei aqui. A Carol me lembrou uma história, mano. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu namorava um cara que ele tinha um amigo que ele via muitos espíritos. E aí uma vez a gente foi na casa dele, não sei por que motivo, a gente começou a conversar sobre isso. E aí eu falei pra ele, o fulano, né, que era o meu namorado, falou que você vê espírito aqui dentro? É sério? Como é que funciona isso? Ele falou, aqui ó, tá vendo aquela porta e aquela porta? Então, passa uma fila aqui, tá ligado? Tem uma fila de gente aqui, ó, que tá passando agora. E eu fiquei tipo, Deus.
É sério? Ele Meu. falou, Da cachoeira. Mano, Mano, eu sempre achei da hora essas coisas. Tinha um médium lá na casa que eu frequentava quando eu era um pirralho, assim. Eu tinha, tipo, sei lá, 6 anos. E aí ele sempre falava, tipo, que eu ficava perto das reuniões e tal, mas eu não sabia o que tava acontecendo. Aí uma vez eu ouvi ele falar, assim, ó, que atrás de uma bandeira que tinha lá, era como se tivesse uma escada de luz, assim. E aí quando terminou a reunião, o pessoal saiu e tal. E aí eu fui lá procurar a tal da escada, assim. Eu digo, caraca, cadê essa escada, mano? Que eu quero ver essas pessoas, tipo... eu quero ver essas achei da pessoas, hora. velho. Vocês já passaram aquele negócio, tipo assim, esse negócio de ver espírito? Você fala, nossa, ia ser da hora, né? Você visse o espírito aqui e tal. Aí faz um barulhinho, você fala, não, tava brincando, cara. Peraí. Eu Vocês nunca já passaram pedi por pra isso? ver, né? Não sou louca assim, mas quando eu vi, eu quase morri e usei o cobertor como capa da invisibilidade. É porque a gente é um bicho curioso, né? Putz, podia ver uns espíritos aqui. Ah, mas aí a gente quer ver o nosso mentor, né? Ah, eu queria conversar com o meu mentor. Vai É. sim. Aí é Vai bom, sim. né? Vai nada. Mas é louco a gente falar isso, né? Porque tipo, a maneira como a gente enxerga a mediunidade, né? Eu acho que ela é muito... Eu lembro que eu falei isso em alguma coisa que a gente apareceu. Porque se você não entende o rolê que tá acontecendo, que analogia que você tem? Você vai pegar analogia de filme de terror. Então, tipo, qual é a analogia de filme de terror? Espírito quer te matar, amigo. É O verdade. espírito, ele quer acabar com a sua vida. Ele quer matar você, sua família, terrorizar sua casa. Aí, tipo, claro, você nunca ouviu falar da parada, deve dar um cagaço embaçado, assim. O cara tem como referência atividade paranormal. É, então... Meu Aí Deus. tinha uma câmera que o cara tá filmando, o bagulho tá meio... Vocês já viram já, né? Ou só eu? Nunca vi. Já, esse eu já. Aê, galera! Isso aí! Isso Sabe aí! por quê? Eu tenho muito problema. Tipo assim, o Fred sabe, eu tenho muito medo de filme de terror. Mas eu tenho mais medo daqueles que parecem reais. Então, tipo assim, atividade paranormal é uma câmera, sabe? Então, tipo, você olha e fala, caraca, velho, isso aqui poderia acontecer. Uhum. É diferente de você ver uns bichão, uns monstrão, você fala, dá medo, mas isso aqui não vai acontecer. Agora, uns espíritos? É. Rapaz. Mano, então, eu acho que é por isso que eu não fico com medo desse negócio. Pra mim é o contrário. Se o negócio é, tipo, baseado em história real, eu não tenho medo. Tanto que eu assisti Atividade Paranormal e achei super chato, assim. Eu fiquei tipo, ah, tá, beleza. Aí dá um barulho alto, aí eu me Você é cago. louco, não é esse que ela tá dormindo, aí os espíritos começam a puxar ela, um negócio assim? Não é esse o filme? Tem vários... é um rolê assim, as panelas voam, É. faz barulho, Gente, no porão, que né? isso? Pra que um filme desse? Fala pra mim. Vai ler lá o livro Quero dos ver, médiuns, meu filho. Vai fazer outra coisa da sua vida. Vai Fazer umas fazer o orações, evangelho. Na verdade, eu acho que se algum espírita fizesse um filme do livro dos médiuns, ia ser o filme de terror mais pesado do universo. Pois é. Nossa, real, hein? Real. Podia ser uma série do Netflix. Céu e Inferno, Aí eu ia Céu e assistir. Inferno. Alô, Netflix! Alô, Netflix, patrocina A nós. gente interpreta, pode chamar nós. Chama nós. Não, mas você sabe que tem um filme, cara, que eu assisti uma vez. Eu não gosto de filme de terror, mas eu não tenho problema com a temática fantasma. Tem um filme que chama História de Fantasma. É a Ghost Story, que é com o irmão do Ben Affleck. Cara, o filme é super chato, assim. E eu achei super condizente com a doutrina espírita. Assim, É super chato, Cara, é super, é isso? super com a Ah, doutrina super, então, espírita. Não, mas é verdade. Mas vai dizer que não, tipo assim, porque a doutrina espírita ela meio que tinha um pouco da magia da parada, saca? Porque eu lembro, tipo, tinha aquelas histórias de Chico, assim, não, que o Chico tava dando comunicação lá pro espírito, aí o espírito vira um monstro, e ele diz, mas você não é um monstro. Saca? E meio que a doutrina espírita faz isso com a mediunidade, verdade. né? Ela chega, o espírito que ele te ataca quando você entra na casa. Aí, se é espírita, você descobre que a casa não faz diferença nenhuma. Não, é o espírito que te ataca quando você fala. Aí você descobre que o espírito não ouve, saca? Tipo, não tem ouvido. Você vai ficando sem graça, assim. Se fosse um filme de terror espírita, eu acho que ia ser muito sem graça. E muito triste. Eu acho que ia ser mais triste do que assustador, assim. Por isso que eu gosto de Hollywood. Eu gosto de Hollywood. Podia ser um filme, tipo assim, porque os filmes espíritas são sempre baseados, tipo, nas obras espíritas. Mas nunca nenhum espírita pegou, tipo, o conteúdo do espiritismo em si e criou um suspense, um drama em cima disso, sabe? Tem um filme, eu não sei se vocês lembram, um filme de uma menininha loira que morreu. Sim, que ela foi abusada pelo cara lá. Isso! Ah, Cara, a gente esse viu, filme, a gente não, viu ele esse não filme. é espírita, mas os conceitos do filme são muito legais, tipo, é muito top. E é um drama meio... É um drama, eu não sei Suspense, se né? É meio Acho que é o suspense, meio suspense. drama. Nunca vi esse E filme, é muito não. O bom. nome desse filme é The Lovely Bones ou Um Olhar do Paraíso. Isso! Um Olhar do Paraíso. Cara, É legal, top. é legal. Um filme nessa pegada que eu acho que vocês estão falando não é espírita, óbvio, mas também não chega a ser um terror. O Sexto Sentido.
é pura mediunidade. Eu não vi. Ai, eu não assisti. É aquilo ali, mas E, é aquilo velho, ali. e passa uma mensagem muito poderosa pra mim, na minha opinião, né? Ah, é aquele do menininho? É. Aí o grande spoiler do rolê é o cara lá, o principal, ele descobre que... E aí, tipo, nós espíritas, assim, tipo, a gente às vezes não consegue comunicar isso, sabe? Pra um grande público. E às vezes esses filmes conseguem, né, trazer isso. Dizer que o filme é espírita ou não é espírita é a mesma coisa que a gente sofre com a música espírita, né? Que filme que é espírita? Sei lá, esse filme, por exemplo, eu como espírita, eu assisto ele e eu digo assim, ó, tem uma ou duas coisas ali que eu acho que, se a gente for pegar o livro dos médiuns, assim, na cara mesmo, talvez não faça sentido. Mas assim, ele é inspirado por conceitos que o espiritismo trata. Então, esse mesmo filme que a Camila citou aí, o Um Olhar no Paraíso, esse filme fala sobre perdão, sobre, tipo, cara, ele fala sobre materialismo, saca? O final desse filme é maravilhoso, eu achei ele um dos mais... É muito incrível. Não dá pra falar porquê, mas, tipo, é um final que, assim, ele podia ter feito várias coisas. Sim. E no final o diretor decide, não, nós vamos fazer do jeito que geralmente é na vida real. E aí você fica assim, ó, cara, depois ele dá uma cagadinha. Mas, tipo, tem um monte de filme, tem aquele também com o Robin Williams. É muito bom também, cara. É uma visão do umbral que a gente enxerga, assim, ó, que ela não é 100% perfeita com o que diz a doutrina espírita, mas ela passa uns conceitos ali que você fica pensando, assim, ó, do umbral ser individual, do que acontece com o suicida. E aí você vai dizer, mas isso aqui tá 100% coadunando com a doutrina espírita? Não, mas é mais do que Vingadores, né? Passa uma mensagem, né? Porque às vezes os caras veem, mas isso aí não é exatamente assim. Eu digo, amigo, vai assistir Homem-Formiga, então. E eu acho que é a porta de entrada, né? Deixa curioso, a galera vai atrás, quer saber mais. Eu vou até jogar, tipo, 2 novelinhas que tiveram, né? Aquela da Viagem, que é mó antigona, que foi... A galera curtia muito essa novela, e era uma novela toda baseada... É o que o Henrique falou, tá tudo 100% certo? Não, vai ter uma coisa ou outra ali que às vezes a gente olha e fala, putz, não é bem assim. Mas a galera curtiu muito. E a própria Alma Gêmea, né? Que falou das questões de reencarnação e tal. Então, assim, eu acho que serve como uma porta de entrada pra galera conhecer, pra galera desmistificar algumas coisas e ter interesse, né? Pra estudar e conhecer mais. Eu vou discordar por um único motivo. Eu nunca discordei a Camila aqui nesse programa, tá? Vou discordar agora. Gente, isso é histórico. Esse programa é histórico. Aconteceu. Eu vejo ao contrário. Na verdade, esse tipo de programa, sem que a pessoa tenha uma base já sobre a doutrina, ela faz exatamente o contrário. A pessoa não se interessa em procurar mais para aprender. Ela vai se interessar pelo fenômeno, ponto. Porque o que eu já vi de gente virando pra mim falando, não, porque eu não vou no centro espírita, porque eu sei que eu vou ver umas coisas lá que eu não quero, porque eu vim em tal lugar que é assim que funciona, porque eu assisti tal programa e é assim que acontece, que não sei o que. Então, quer dizer, a pessoa realmente, não sei se foi o Fred ou o Henrico que falou que as pessoas começam a achar que aquilo é o certo, é aquilo que vai acontecer, e não é assim que funciona. Mas sabe o que acontece também? Eu concordo com a Camila que tem esse papel de despertar a curiosidade. E aí quem achar que vai entrar no centro espírita, vai ter uma mesa girando lá no ar, sabe? É o que acontece. Vai ter. Tá? Pode ir pra casa espírita que é exatamente assim. Vai ter uma... As fantasmas se divertem, assim, ó, o Michael Keaton lá fazendo... Exatamente, entendeu? Quem te recepciona na porta são os espíritos. Inclusive aquele do Harry Potter, que ele vira a cabecinha assim e corta o pescoço, sabe? Quando ele vai falar oi pra você. Exatamente. Você vai no banheiro, vai ter a morta que geme. Então, vai ter essa galera que vai pensar que o negócio é assim. Mas, ao mesmo tempo, vai ter uma outra galera que vai ficar curiosa e, às vezes, pode dar uma pesquisada aí e encontrar um estudo legal, encontrar um Spiritcast. Mas também, às vezes, esses filmes, as novelas, às vezes, podem passar uma mensagem realmente que não é. Porém, meninos e meninas, boys and girls, se a gente der uma passada no YouTube lá, jogar lá espiritismo, e às vezes pegar uns vídeos aleatórios, assim, de umas fontes não muito confiáveis, a gente vai ver coisas muito mais bizarras e absurdas, sendo espírita ali, se colocando como espírita, não é espiritismo e tal. Isso é verdade. Do que a novela lá da Globo. É bizarro. Tem umas coisas lá que eu andei dando uma olhada no YouTube esses tempos. Conta pra nós. Gente, não Quero posso nomes, falar quero nomes. Quero nomes. Eu quero um relatório na minha mesa. Quero nome.
eu vejo assim, eu acho que tem duas coisas que são diferentes, né? Eu acho que o espiritismo como ciência, ele tem ali os seus conceitos, a sua base doutrinária, e eu acho que essa base doutrinária, é difícil falar isso no programa porque tem pouco tempo, né? Mas eu acho que ela é meio sedimentada, sabe? Então, por exemplo, a gente falar que tem 3 elementos gerais do universo, tem espírito, Deus e matéria, isso são conceitos sedimentados do espiritismo. Agora, quando a gente tá falando de mídia, de arte, aí eu acho que a gente tá falando de, tipo, como divulgar isso. Então, assim, eu concordo com a Isa em partes, eu acho que pode ser um pouco prejudicial, mas eu acho que, assim, ó, o diretor de Hollywood, ele tá transmitindo uma história, por isso que não me incomoda, saca? Porque ele é diretor de Hollywood. Me incomoda muito mais isso que a Carol falou. O cara tem um canal espírita, e aí o cara fala, não, porque o espírito é energia, sabe? Isso é uma coisa que eu fico meio bolado, porque não é energia, né? Kardec não define como energia, porque se ele definir como energia, aí quebra um monte de conceito do espiritismo. Agora, tipo, o cara mostrar o espírito como uma luz incandescente num filme, não me incomoda, porque eu acho que causa mais curiosidade do que vai dar resposta. Agora, o problema é que, tipo, eu acho que o movimento espírita, as casas espíritas, deveriam fazer um esforço pra galera dizer assim, ó, vamos, que é o que eu vejo, agora vamos fazer crítica, vamos criticar então, que aqui a gente não tem medo de criticar. Eita, essa parte do programa que eu gosto. Cara, tem uns grupos que a gente vai, assim, ó, grupo de jovem, que o cara diz assim, ó, essa semana a gente vai estudar o filme do Harry Potter, semana que vem a gente vai estudar o filme do Frodo, semana que vem a gente vai estudar Um Olhar no Paraíso. E aí parece que só estuda filme, saca? Parece que, tipo, toda mocidade é um filme. Isso não sustenta, porque tu não tá estudando doutrina espírita, você tá estudando uma visão, ao meu ver, né? O Henrique tá falando, tá, gente? Pode me xingar nos comentários. Vendo uma visão ao ponto de vista espírita. Então não tem problema você fazer uma análise do filme Harry Potter com a visão espírita. Isso, inclusive, quem me abriu a cabeça pra isso foi a Ana Talavera. Agora, quando a base do seu estudo é estudar obra de terceiro que não é espiritismo, isso me incomoda. Precisa primeiro entender os sedimentos pra gente poder dizer assim, não, pega aqui no Livro dos Médiuns, que nem a gente falou lá no início, entender o que do filme Atividade Paranormal tá dentro do espiritismo e o que não tá. E aí a gente estudar com o jovem ou com o adulto, ou quem for que seja, estudar isso pra entender assim, tá, isso aqui foi, o cara quis passar essa ideia, quis passar... Porque às vezes não tem nada a ver, cara. Às vezes o cara sei lá, isso aqui é um roteiro legal pro filme dele. E aí o pessoal fica dizendo, nossa, é igual o que o espiritismo diz. E nunca é igual. É entretenimento, Spiritcast. Essa é outra coisa que eu acho que, às vezes, algumas pessoas, principalmente, né, nas mocidades, às vezes a gente quer atrair tanto jovem que a nossa ideia é, caraca, eu vou fazer um negócio surreal e vou fazer um monte de coisa aleatória pra poder atrair jovem, pra ficar super bacana e não sei o que lá. E não é bem isso. Pelo menos o que a gente fala aqui, né, e agora eu vou falar como Isa mesmo. O que é a minha concepção de conexão com as pessoas? Você se conecta com as pessoas por empatia. Então, assim, você se conecta conversando, descobrindo coisas em comum que vocês têm. Isso conecta as pessoas. Trabalhar também, que a gente já falou várias vezes aqui, trabalhar dentro de evento, passar perrengue, conecta muitas pessoas. Essa espirofagia aí, esse monte de coisa que acontece, meu Deus do céu, vou falar sobre todos os filmes que não são espíritas só pra poder atrair a galera. Pode ser um negócio legal? Pode ser um negócio legal, mas não é um negócio que vai sustentar a tua mocidade por muito tempo. Então, eu acho legal que tenham essas analogias, mas eu não acho que seja algo que deva ser sempre utilizado. Não adianta, vai existir um momento que você vai querer falar sobre uma coisa um pouco mais profunda. E aí ninguém vai querer, né? Cara. Todos os estudos era super legal, estudando feitiços. Tipo isso. Eu acho que é um equilíbrio, né? Eu acho que é um equilíbrio. É só oba-oba, só oba-oba? Se você ficar falando sobre Harry Potter 365 dias por ano, vai cansar, viu? Sim, nem tem tanto feitiço assim. E às vezes eu acho que também a gente, dentro das mocidades, dos cursos espíritas, a gente foca muito nessa questão dos fenômenos, né? A mediunidade, o espírito, a via espírito, encarnação, sabe os conceitos assim muito teóricos? Às vezes eu acho que é preciso também a gente focar em sentimento, né? É tipo assim, você focar na parte moral do negócio. Porque não é só espírito, só mediunidade, só mesa girando. Tem toda a parte moral, né? Fora da caridade não há salvação. Colocar aí nossa reforma íntima pra jogo e se melhorar. Quando você acaba dando essas experiências, tipo assim, de emoção, de sentimento, mais profundas pra galera, eu acho que isso é algo que vai prender muito mais do que você ir lá e falar puramente do fenômeno. Porque a gente precisa falar sobre as coisas que a gente sente. E às vezes muita gente, tipo, guardam várias coisas assim, tipo, não consegue expressar, não consegue nem parar pra prestar atenção nesse sentimento que a gente tem. E às vezes uma mocidade, um curso espírita, tem justamente esse papel
papel, né? Eu gosto muito de uma frase do Leon Denis, que ele fala assim, pro espiritismo, tipo, o nosso papel aqui é muito mais levar essa instrução filosófica e moral. Não fala de conceito, fala, mano, de filosofia, fazer a galera pensar, fazer a galera se questionar, fazer a galera, tipo, sair da caixinha ali que ela tá vivendo e, mano, pensar em uma coisa nova, pensar em, tipo, outras possibilidades, questionar a vida, questionar o que tá fazendo e falar dessa instrução moral também, que, tipo, é a grande base do espiritismo, porque a gente tá aqui até hoje, não é por causa que teve a mesa girando, é porque da mesa girando surgiu uma doutrina séria, uma doutrina, tipo, que faz todo sentido moralmente, filosoficamente, cientificamente, né? Então, acho que, às vezes, a gente fica focando muito nessa questão do fenômeno, né? O espiritismo é só isso, e não é. Isso foi o começo, né? Tipo, foi o início lá. Mas desse início, dessas manifestações loucas que a gente tá falando aqui, que a gente tem medo, surgiu algo muito maior e muito mais importante. Isso aí que você falou é uma verdade muito grande, tipo, essa coisa da moralidade no espírito. Esses tempos eu tava conversando com o pessoal sobre isso também, tipo, que a gente gosta muito da matéria, né? E eu acho que é por isso que o fenômeno nos causa tanta curiosidade, porque a gente vê a mesa girando, a mesa batendo, é a pancada, é o cara que recebe o espírito, né? A gente usa o termo receber, porque o espírito comandou o corpo dele. A gente tá mais preocupado com o espírito, com a matéria, a gente não se dá conta que o espírito vingativo que a gente vê no filme, na verdade, ele é uma pessoa que teve uma vida sofrida, que fez escolhas morais que não são condizentes com a lei natural. Eu acho que muita gente tem medo de morrer, né? A gente tem muito medo da morte. E aí a gente pega lá no Céu e Inferno. O que destrói o medo da morte? É a gente entender o nosso depois da morte. Quando a gente entende o nosso depois da morte, a gente descobre que, na verdade, o que conta é a moral que a gente tem. Então, por que o espírito fica achando que ele tá morto? É porque você deixou o anel que ele queria. É porque você não passou a corrente do Facebook. Nossa, moderna. A gente fica atado na matéria. E aí a gente descobre lá no primeiro capítulo, que pra mim é um dos mais da hora da segunda parte do Céu e Inferno, chama o passamento ou a passagem. Ele vai dizer assim, amigo, toda essa coisa que a gente acha que é matéria é atavismo moral. Não é o anel que você deixou na casa do fulano. Ele diz assim, não pode falar o nome do morto que ele aparece. Ele não aparece porque você falou o nome dele, ele aparece porque você pensou nele, saca? Eu sei que vou parecer até um pouco contraditória, porque eu discordei da Camila no começo, mas eu vou explicar. Tá vendo, amiga? Recuperou o juízo, né, Sempre soube que você ia voltar. Ela é missionária. A Camila não falou nada desde aquela hora. Fiquei triste. É verdade, a Camila ficou triste. Não, Camila, estou concordando com você agora, tá? Ai, gente, eu sabia que esse momento ia chegar. Eu concordo bastante com isso que todos vocês falaram. Eu acho que é importante que a gente tenha esse despertar através dos fenômenos, né? Porque realmente tem mesmo muita gente que entra para o conhecimento da doutrina espírita através desses fenômenos, né? Que causam tanto impacto com as pessoas. Meu Deus, como é que isso funciona? As pessoas querem saber. Mas eu acho muito importante que a gente aprenda a desmistificar essas coisas, para que fique uma coisa realmente muito mais compreensível. Porque dentro da doutrina espírita, pelo menos quando eu entrei pra doutrina espírita, eu entrei por quê? Porque eu precisava de resposta. E aí a doutrina me proporcionou respostas que eu não estava encontrando em outros lugares. E não foram assim respostas de, olha, no seu passado você deixou um espelho quebrado e aí por isso que você tá com 7 anos de azar, mas tá acabando, tá? Porque falta só 6 meses agora pra acabar esses 7 anos e daqui a pouco passa. Não foi isso que a doutrina espírita me explicou. Mas ela me explicou que o materialismo, que é esse apego aí pelas coisas, esse apego por esse monte de misticismo que a gente vê, que fazem com que a gente se conecte um pouco mais, não é assim tão importante. Você não precisa dessas coisas. Tudo aquilo que acontece foi seu livre-arbítrio. Ninguém mandou, sei lá, uma praga pra cima de você, entendeu? Ninguém vai fazer você morrer. Então eu acho que essas explicações, elas são extremamente importantes. Foram coisas que me conectaram com a doutrina, porque pra mim era importante ter esses conceitos explicados, porque aí eu comecei a falar, opa, agora faz sentido. Então eu acho que a vida explicada fica um pouco mais simples de ser vivida, né? Não mais fácil, mas mais simples.
Tenho a sensação, pensando no que a Isa falou agora, do quão foi importante essa questão dos fenômenos lá no começo. Porque quando a gente pensa nas Irmãs Fox, por exemplo, eram fenômenos. Foi isso que no comecinho da doutrina espírita, no comecinho de tudo isso aqui, foi importante pra despertar. Despertar essa curiosidade, despertar, caramba, o que tá acontecendo aqui? Vamos estudar essas batidas, vamos tentar entender o rolê que tá acontecendo. E aí, ao longo do tempo, a partir desses fenômenos, a partir de tudo que foi acontecendo, que chamou a atenção da galera, a gente foi se aprofundando e foi estudando e foi se embasando, né? E criando essa doutrina bem fundamentada e tudo mais. Quando eu vejo o pessoal falando de pureza doutrinária, eu penso justamente nisso que você falou, sabe? Tipo, porque a pureza doutrinária, porque aí você vai lá e propõe uma atividade diferente, ou propõe um negócio diferente. Não, mas aí você está se afastando da pureza doutrinária, não sei o quê. Eu penso assim, existem estágios, e esses estágios, eles não são, tipo, que nem a gente pensa assim, em 1857 precisava ter esse fenômeno, em 1900 precisa ter outro, em 2000... Não é a gente que decide quando é que as coisas precisam acontecer. Então, eu acho que assim, a gente tem que entender que as pessoas estão em momentos diferentes. Então, às vezes, pro cara que tá na doutrina espírita, eu sempre dou esse exemplo, né? O cara que tá há 30 anos da doutrina espírita e ainda quer ver só fenômeno, tem alguma coisa errada, amigo. Agora, o cara que chegou ontem, que chegou faz 15 dias, não que tem que dar o fenômeno pra ele, mas a gente não precisa socar Kardec na boca do cara, sabe? Às vezes o cara diz assim, não, mas olha só o tempo que a gente perdeu com não sei o quê. Mano, a gente não perdeu nada, as pessoas são diferentes, sabe? Tem gente que ainda precisa de um filme, de uma série, precisa assistir um Amigos da Luz, aí assiste um Amigos da Luz, que legal. Sim. Aí tu diz assim, pô, gostou? Por que você não vai lá na Mocidade? Não bota o cara direto na mediúnica, com 5 dias de conhecimento da doutrina espírita. Aí a Carol vai chegar lá na mediúnica e vai falar assim, eu vi um espírito do lado da minha cama, e eu saí correndo. O cara vai se apavorar. Só que pra nós aqui é normal a gente dar risada, né? Vai dizer, mais suave. ou menos. Não, mas tipo, a gente ri. Suave, né? Suave exatamente não é. Não, mas eu concordo. A gente tem que ter acolhimento. Eu acho que é isso que falta, sabe? Às vezes, uma galera que vai chegar lá no centro espírita, lá a primeira vez, um vídeo no YouTube e ficou curioso, ouviu a novela da Globo lá, os fenômenos doidos, ficou curioso, vai lá ver. A gente vai lá, pra você aprender aqui o espiritismo, aí já coloca lá uma palestra de 2 horas do Divaldo. A pessoa não vai... Gente... Isso assusta mais que espírito, gente. A gente tem que saber também acolher essas pessoas, né? Justamente igual vocês falaram aí. Começar de um conteúdo ali que ela se interessa mais, né? O estudo é muito sobre isso. Por que a galera, quando a gente fala estudo, tipo, todo mundo odeia estudar? Porque a gente, tipo, desde a escola, a gente carrega esse ranço do estudo que a gente é obrigado a aprender um bagulho que a gente não quer. Então se a gente já chega aqui, tipo, pra galera que tá chegando agora, já apresenta espiritismo com um negócio que, tipo, mano, nem perguntei isso, eu quero saber outra coisa lá. É isso aí. E a gente tá fazendo a mesma coisa, a gente tá criando esse ranço da pessoa se aproximar. E talvez esse assunto que ela se interessa mais, sei lá, ETs, vida em outros planetas, seja o assunto que, mano, nossa, adoro isso, adoro. E vai ser através desse assunto que ele vai, nossa, então isso tem a ver, então, com a evolução dos espíritos, os planetas que têm diversas condições de evolução. Aí vai aprofundando mais no negócio, sabe? Você vai causando cada vez mais curiosidade. Mas a gente já chega lá com o baldão de gelo e vai dar certo, né? Joga na nuca da pessoa. Aí o evangelizador tem 95 anos. Velho. Isso aconteceu já, tipo assim, com alguns amigos meus, assim. Tipo, nossa, me interessei muito pelo espiritismo e tal. Aí vai lá pra um curso num centro espírita, sei lá. E aí, tipo, já tinha uma amiga minha que pegou e falou assim, eu tava muito afim de aprender, de estudar e tal, tava super interessada. Só que, eu chego lá, a gente senta numa roda e cada um lê um trecho do evangelho. E aí, depois a gente comenta. Grupo de leitura coletivo. Nossa, velho. Aí, gente, não dá. Aí depois tem um questionário. Aí tem que ir lá e responder o questionário do que você entendeu. Gente, pelo amor de Deus, Kardec era um pedagogo. Por favor, vamos dar uma melhorada. Eu aqui estava citando um vídeo do Clóvis de Barros Filho sobre bril. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem a tendência, pelo menos é o que eu percebo assim às vezes, de perder a mão. Ou a gente vai muito pro folclore lá, da pirotecnia. Pirofagia, a Isa tava falando. Que pra quem não sabe, é gente que engole fogo. Decida você, se você é um pirotécnico ou um pirofágico. Ou se você é um pirulito.
Só que a gente não pode perder a mão de mastigar tudo, eu acho. Sei lá, a gente deixa tudo mastigado os rolês. O cara nunca sentou pra ler Kardec de verdade. Eu acho legal a questão do estudo pra pessoa ter a facilidade de entender, principalmente quem tá começando. Eu acho que essa facilidade ali do intermediador é importante. Só que o cara que quer um pouco mais de profundidade, quer divulgar isso, ele tem que sentar a bunda e estudar o rolê, velho. Na minha opinião, claro. Se o cara é palestrante, ele tem que sentar a bunda e estudar sozinho. Além do estudo na casa espírita, ele tem que estudar sozinho pra ele ler o original, ele tem que ler o Kardec, senão fica cópia, sabe? O que o dirigente falou, eu vou reproduzir na minha palestra. E às vezes o dirigente falou um negócio absurdo, e aí você reproduz o rolê. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente não pode perder a mão, nem amaciar demais e nem ser chato pra caramba. Tem que ter, é o famoso equilíbrio, né? Cara, eu acho que é questão do momento, e é por isso que eu digo assim, que existe a diferença, né, entre a comunicação espírita e o espiritismo. São duas coisas diferentes, porque o espiritismo, ele é uma ciência, a ciência dos espíritos, que nem tá definido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não é de ninguém, não é do Henrico, não é da FEB, não é da USE, não é de nada. É aquela coisa que a gente fala assim, se botar fogo em tudo, os espíritos vão continuar dando comunicação e a gente vai conseguir observar os mesmos fenômenos que a gente sempre observou. E a comunicação espírita, ela é a maneira como tu vai comunicar o espiritismo pra quem não conhece. São dois momentos diferentes. Tem um momento que você vai comunicar espiritismo, que é a palestra pública. Então, na palestra pública, você tem uma certa liberdade, mas é que tá, a liberdade poética. É de você dizer assim, tem a música, com o espírito pode acontecer isso, pode... Por quê? Porque você tá fazendo comunicação espírita, tem que ser atrativo, tem que ser interessante pra pessoa querer saber mais. E tem o estudo do espiritismo, um não pode andar sem o outro. A gente não pode perder a mão pro lado da comunicação, porque o lado da comunicação depende da gente, a gente é falho, então a gente vai errar. Um dia a gente vai botar, aqui no Spiritcast a gente já falou umas groselhas de vez em quando. A gente fala groselha, por quê? Porque a gente tá fazendo comunicação espírita. Se a gente fosse fazer um podcast de estudo espírita, aí é outro rolê. O formato ia ser completamente diferente. Nós ia pegar o livro aqui, ia ler, dizer, isso aqui, de onde é que saiu essa palavra? De onde é que saiu isso? Teve um dirigente, inclusive vai no próximo também, né? Porque eu falei do cara do lente lá, que eu esqueci o nome dele. Gabriel. Aí, ó, o que aconteceu? Tava rolando aí as queimadas dos Pantanal da vida e tal. E aí, um dos dirigentes, no meio do estudo, falou que o fogo no Pantanal, né? Botar fogo lá no Pantanal, é uma forma que Deus aí encontrou pra acelerar a evolução desses bichinhos, entendeu? Porque você mata os bichinhos, aí você acelera o processo da reencarnação, da purificação, entendeu? Tem uma forma de acelerar o processo de evolução dos animaizinhos. Olha que lindo. Gente. Vocês não estão vendo a cara da Carol, eu queria que vocês vissem a cara dela. A Carol está desmaiada. Gente. Por que isso é complicado? Porque foi num estudo, cara. Gente, eu discuti com um cara semana passada a gravação desse episódio, que ninguém sabe quando foi, então ninguém vai poder saber quem foi a pessoa. Mas tipo assim, num grupo de estudo da hora, assim, que tem bastante gente crânio de espiritismo, que o cara tava perguntando que leis divinas um homossexual está quebrando por ser homossexual. E aí eu comecei a jogar, né, as questões que a gente geralmente coloca lá perto da questão 200, a questão que o espírito não tem sexo, que sexo é matéria e tal, e o cara assim, não, mas Deus criou homem e mulher. Amigo, peraí, mas lá diz que o sexo é orgânico, ele não é do espírito. Então se você nascer no sexo A ou B, sabe, não faz sentido você ter uma penalidade por uma coisa que é da matéria. É a mesma coisa que a gente dizer, o cara nasceu alto, então ele é bom, e o outro nasceu baixo, então ele é mau. Não faz sentido. Pra isso ser cobrado, tinha que ser do espírito. Sabe assim, quando você quer ter a razão, aí você quer ir lá jogar no... Tipo assim, eu acredito que o espírito tem sexo. Falar um absurdo aqui. Não, o espírito tem sexo. Aí você já vai fazer sua pesquisa como? O sexo do espírito. Exato. Tá ligado? E aí você vai... Você já busca, não com o intuito de você aprender. Será que o espírito tem sexo ou não tem sexo? Não, o espírito tem sexo. Aí você vai achar uma fonte aonde quer que seja. Pode ser no blog do Zezinho 0666, que é sexta-feira 13. E vai estar lá que o espírito tem sexo. Vai falar, aqui, ó, o Zezinho do blog falou que o espírito tem sexo. Não, olha aqui na Revista Espírita, nesse artigo da Revista Espírita que fala sobre caixas de papelão, Kardec coloca assim um acrônimo de homem e mulher nos parágrafos 2 e 8. Porque daí o teu preconceito tá embasado. Não é que eu sou preconceituoso. Que isso? Eu sou espírita. Isso é complicado. Sou espírita, não é que eu sou preconceituoso. Tá aqui, ó, na doutrina. Aqui, ó, é lei divina. Não é porque eu não ligo pros animais do Pantanal, é porque Deus quis levar eles mais Mas eu rápido. botar fogo em mim pra acelerar o processo, ninguém quer.
A gente tá vivendo um mundo de muita informação. Então não era igual antigamente, que a gente tinha alguns lugares pra buscar essa informação. A gente tá sendo bombardeado por informações a todo momento, a qualquer... Então, igual a Carol falou, eu coloco no Google, o que eu quiser procurar no Google, eu vou achar. Se eu quiser colocar qualquer coisa que eu digitar no Google, vai aparecer um site pra embasar o que eu tô falando. São coisas que já foram comprovadas e recomprovadas, e sabe? Mas as pessoas voltam, por quê? Porque se eu colocar no Google, eu vou achar um site lá no fim dos cafundó que fala sobre isso. Só que, será que é coerente? Esse é o rolê. Será que eu vou assistir um vídeo no YouTube que tá falando sobre espiritismo? Será que eu vou assistir um filme? Será que eu vou assistir uma novela? E eu vou de fato, não, pera, é tudo espiritismo então. O site falou, o YouTube falou, pô, o espiritismo fala pra gente ser crítico. Kardec fala pra gente precisa pensar, raciocinar. Então eu acho que é isso, não é qualquer coisa. Ah, espírito tem sexo? Vamos botar fogo nos bichos do Pantanal? Vamos ver o filme e achar que é 100% espírita? Pô, pensa um pouco, né? O que o Fred falou, tem Abril. Caraca, velho, peraí, eu vou sentar e vou ver de fato se isso aqui é real, não é real. O Kardec falou, o Kardec não falou, Jesus falou, não falou, e aí? Colocando um negócio que Kardec fazia, né? Você pegar, eu acho que é no... Não é no Evangelho segundo o Espiritismo, é no Livro dos Médiuns. Vai ter lá nos últimos capítulos um negócio chamado Comunicação Apócrifa. É comunicações recebidas de espíritos superiores. Tem uma, inclusive, assinada por Jesus, que é maravilhosa. E aí você vê Kardec, mano. Imagina você receber Jesus na sua mesa mediúnica. E aí o cara levanta e diz assim, ó, então, acho que não era Jesus. Cara, e a mensagem é da hora. E o cara tinha o sangue frio de chegar e dizer assim, ó, então, mas por que Jesus ia trazer essa mensagem? Por que ele ia usar essa palavra? Por que ele ia usar esse termo? Por que ele ia trazer isso? E aí a gente vê hoje em dia em mesa mediúnica, e a gente sabe que isso acontece, o cara recebe lá mensagem de São Paulo, recebe mensagem até de espírito encarnado, os caras estão recebendo mensagem. Só espírito top. Gente, não tô recebendo nem mensagem da minha mãe no WhatsApp, quanto mais de Jesus. Eu só recebo mensagem da Vivo cobrando aqui. E aí você pega no Livro dos Médiuns, diz assim, ó, mesa mediúnica que tem trabalho com espírito de luz, tem que ter um monte de coisa. Você tem isso na sua mesa mediúnica? Isso, pelo menos pra mim, eu não sei pra vocês, mas é o que me chama a atenção em trabalhar com jovem. Então, tipo, esse podcast é um podcast que, assim, em sua maioria a gente tem um público-alvo de jovem, né? A Carol trabalha muito com jovem, porque o jovem, ele tenta quebrar essa barreira às vezes. Pelo menos pra ele incomoda isso mais do que pra alguém que já tem um conhecimento sedimentado. Então, por exemplo, essa discussão que eu tive sobre sexualidade na semana passada, que ninguém sabe quando foi, a gente discutiu muito, mas era o quê? Era um guri de 28 anos, que teve amigos que são homossexuais, e um cara que provavelmente negou isso a vida inteira, um cara que não viu isso acontecendo, entendeu? Então, tipo, é um conflito de gerações e é por isso que o jovem tem uma certa vantagem, que também não é muita, né? Ter a mente aberta para algumas coisas. Então, quando a gente fala assim de filme, né, voltando lá pro primeiro assunto, o filme de não sei o que, tem muito adulto que assistiu os outros e acha que é exatamente aquilo. E às vezes você passa os outros pra um jovem de 14 anos e diz, mas não é bem isso, né? Sabe? Ele não tem esse atavismo, assim, não tá, nossa, eu preciso que seja assim. Mas eu acho que o jovem, ele tem não uma vantagem, assim, mas eu acho que isso é uma coisa que motiva a trabalhar com o jovem. Você tem ali uma cabeça que ainda dá pra criar um senso crítico. Eu acho que é a contribuição mesmo, né? A galera que tá aí há mais tempo tem a experiência e tal, e a gente que tá chegando tem esse sangue nos olhos, né? Às vezes de falar, putz, mas será que dá pra mudar alguma coisa? Será que não dá? Eu acho que é o que a gente sempre fala, é unir essas gerações ao invés da gente separar. Agora nós vamos para o nosso próximo momento, esse momento sensacional, não sei se você sabia, Carol, mas deixa eu te perguntar, nossos ouvintes querem saber. Tem alguma sugestão para deixar pro pessoal de mídia, pro pessoal curtir? Eu gostaria de deixar de dica aqui pra galera do Spiritcast, essa galera massa aqui. O estudo que estou fazendo matinal, às 7h30 da manhã. Espiritismo na arte! Vamos lá participar. Tem já a playlist lá no Meninas Espíritas. É uma obra de Leon Denis. Todo dia? Segunda a sexta, 7h30, a gente vai até o dia 4 de dezembro. Mas vai ficar tudo gravadinho lá. Então se você gosta de arte, a gente falou dos filmes tudo aqui, dessas paradas todas. Então vamos lá assistir Espiritismo na Arte. Essa é a minha dica que eu deixo aqui. Dica / convite / merchan / vamos. Todo santo dia, Jeová. Ela faz os bônus hora dela. Mas é 30 dias só.
Pro próximo momento a gente vai ver comentários dos nossos ouvintes, só que hoje o comentário é ao vivo, porque eu tô em Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos a maior fã do Spiritcast. Ai, eu nasci pra ver Carol, isso. você não sabe, mas essa menina aqui é muito top. top, ela queria deixar uma mensagem pro pessoal. Pode falar, ouvinte. Maravilhosa! O pessoal tá muito legal, viu? Continuem, eu sou uma fã de carteirinha de Assídua. vocês, assídua. Escuto, reclamo quando não chega o episódio na hora. Olha lá, jogou na cara, hein? Tipo Cid, tá Jogou na vendo, cara, Cid? hein? Mas tá muito legal o trabalho de vocês, continuem, eu sou uma super fã. E tô esperando o meu presente, viu? Que eu não recebi nada até agora. Jogou na cara ao vivo. É pra isso que eu nasci. É pra isso que eu nasci. Nem canequinha, nem marca-texto, Nossa, nem Henrico. nada. Nem Nada. ligou, né, dona Gisele? Nem ligou. Nada. Nossa, Henrico, faz um cartãozinho assim, de pintura em Não, dedo, nada. sei lá. A mão mesmo. É isso aí que a gente ganha, né, gente? Mas tudo bem, vamos ver. É porque a gente é Pariu espírita. esse cabeçudo aí, pra ele nem dar presente. E você que quer participar também, que quer deixar um áudio, que não tem a sorte de estar junto com o Spiritcast, ao vivo do seu lado, você pode ficar do lado da nossa voz, mandando um áudio para @SpiritcastBrasil, que a gente vai ter o maior prazer de colocar a sua mensagem, o seu áudio aqui no nosso programa. Gente, eu acho que era isso. Carol, você curtiu o nosso papo, Carol? Eu O que você achou? adorei, foi muito divertido. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado por ter participado. Olha, foi um prazer enorme te ter aqui. A gente já tava querendo te chamar. Super planejado pra esse semestre. Ela tem compromisso todo dia, desde as 7 da manhã. Desde as 7 da manhã A até... menina não para. Essa menina faz horrores. Jesus, olha essa menina, Jesus. Todos os dias tem live, todos os dias tem alguma coisa com essa menina. Acompanhe o trabalho da Carol, que eu imagino que você já deva acompanhar. Pra quem ainda não sabe como te encontrar, acho bem engraçado, mano. Qual que é o seu @ no Instagram, Carol? Como que as pessoas te encontram? Que conteúdo você tem, Carol? Conta pra nós! Os boys and girls do Spiritcast podem me encontrar no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, no @Meninas Espíritas. Meninas Espíritas, lá você conhece o trabalho da Carol, se você já não conhece. É difícil, eu acho que é difícil não conhecer. Gente, pra todos vocês que estavam nos acompanhando, que gostam do nosso programa, a gente volta. Aliás, amanhã, dia 14 de novembro, tem live do Spiritcast. Pra quem não sabe, a gente faz bem pouca live. Então, por favor, compareçam lá na nossa live. Não vai flopar a live, hein? Não, por favor, não deixe flopar, que só teve uma no primeiro semestre, agora tem outra no segundo semestre. Primeiro semestre foi Então, bravo, A hein? gente não sabia fazer live ainda. Agora a gente tem várias lives no currículo, então vai ser melhor. A gente promete. Então, se você curte o nosso trabalho, continue acompanhando a gente todo dia 13h30 nos seus lugares de streaming favoritos, prediletos, maravilhosos. Acompanhe o trabalho da Carol, acompanhe o nosso trabalho, acompanhe o trabalho do Espiritismo, continue sendo jovem espírita. É isso, um abraço e que assim seja. Que assim Que assim seja. 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 Glória a Deus nas alturas.